Olá pessoal, muito bem-vindo de novo à nossa aula do nosso curso Oracle Hack. Na nossa 11ª aula, vamos conversar sobre um assunto bem interessante que é Hack OneNode. Só relembrando, na aula anterior, na aula 10, vimos a teoria de Oracle Cluster e fizemos a instalação do software do Oracle Database 12c. Hoje a gente vai trabalhar uma teoria bem interessante. Por que eu fiz essa teoria? Por que eu acho que ela é interessante? Bom, porque é algo legal para quem não tem uma infraestrutura, de repente, vamos dizer assim, até na própria empresa mesmo, uma infraestrutura, enfim, um ambiente de desenvolvimento. Eu já vi isso acontecer até em ambientes de produção, aonde, de repente, pode ser que por uma infraestrutura não tão robusta, você queira ter um Oracle Hack, queira ter uma alta disponibilidade, ainda que a sua infraestrutura não seja, vamos dizer assim, das mais tops. Uma alternativa que você tem é o Oracle Hack OneNode. Na aula de hoje, então, a gente vai tentar mudar um pouco do que tinha sido planejado, até mesmo porque eu sei que alguns tiveram dificuldade, algumas pessoas sentem. Como eu já dei diversos cursos de Oracle Hack, então eu sei que muitas vezes o aluno tem dificuldade de montar aquele ambiente laboratório, aquele ambiente virtualizado em casa. E é algo que algumas vezes desanima por causa da necessidade de hardware muito potente. Bom, eu confesso que isso, como eu comentei aqui, algumas vezes é realmente um problema nos grandes cursos também. Eu já dei alguns treinamentos onde o próprio ambiente, o próprio local de treinamento, ele era um pouco deficiente por uma questão de se necessitar de um hardware muito grande, enfim. Bom, hoje então a gente vai trabalhar alguma coisa um pouco mais light no quesito de consumo de máquina. Porém, não é light no conhecimento, é alguma coisa muito interessante no conhecimento, agrega bastante no dia a dia de vocês. É uma coisa que pouca gente utiliza, mas que se bem utilizado, ele tem um ganho bem interessante, um ganho bem robusto na sua arquitetura. Então, a gente vai voltar um pouquinho lá na instalação do cluster, fazer alguns comentários e aprender a tirar proveito de algo bem interessante, que é o nosso hack OneNode. Mas hack OneNode, qual que é a ideia? A princípio, pode parecer apenas uma instalação de Oracle Hack, de Oracle com ASM, como vimos no DBA Junior, no DBA Pleno, onde eu tenho uma estrutura de cluster, que nela eu instalo um ASM, né, eu instalo discos compartilhados, enfim, como qualquer outra, eu faço a instalação do meu hack on node, hack de um nó só. Mas ele é muito diferente de uma simples instalação que a gente está fazendo até então. Quando eu coloco a instalação de um hack on node, é uma forma bem inteligente de fazer a instalação já prevendo uma possível expansão. Exato. Por que eu quero dizer já prevendo uma possível expansão? Porque de um hack OneNode eu posso muito facilmente migrar para um hack comum, que a gente tem aí de 2, 3, 4 nós, enfim, eu posso migrar para um hack bem maior, simplesmente adicionando esse meu nó, né, adicionando esse meu hack OneNode, convertendo ele para um hack normal. E a gente vai ver como que isso vai funcionar, como que é a teoria de como que isso funciona, e vocês podem também exercitar na prática, caso queiram. E caso o ambiente de vocês suporte também, né, essa instalação. Ok? Então vamos hoje trabalhar com essa ferramenta muito legal, muito interessante, que é o nosso hack OneNode. Algumas vantagens interessantes da utilização do hack OneNode. Vamos lá, para vocês entenderem por que eu falo que ele é tão interessante, por que eu falo que é tão bom utilizar ele. Facilidade, primeiro item, facilidade de migrar a instância para qualquer nó do cluster. A gente já vai ver um exemplo daqui a pouco. Então, eu dizer que eu tenho um hack de OneNode não significa que o meu cluster só tem apenas um nó, tá? Cuidem para não ter essa confusão. O meu cluster pode ter diversos nodes,
mas eu ter um rack OneNode que fique em apenas um dos nós do meu cluster. Essa é uma ideia bem usual assim no dia a dia. Alta disponibilidade, ainda que em apenas um nó. Por que alta disponibilidade? Porque eu posso facilmente, como diz no item 1, migrar a instância para qualquer nó do cluster. Então vamos dizer lá que eu tenha um nó aqui, eu tenho outro nó aqui, eu consigo migrar a minha instância para cá, voltar a minha instância para cá novamente, por uma questão de autodisponibilidade. Eu posso ter, eu já trabalhei em ambientes que funcionavam da seguinte forma: não se tinha uma infraestrutura muito grande, então migrava a instância de acordo com a época que a empresa estava. Por exemplo, um fechamento, migrava a instância do rack OneNode para o servidor por nó do rack que fosse de maior performance. A gente já sabe que um nó de cluster, um nó de rack não, um nó de cluster, não precisa ter necessariamente a mesma infraestrutura, a mesma quantidade de CPU, a mesma quantidade de memória, enfim, podem ser máquinas heterogêneas, não precisam ser máquinas iguais. Sendo máquinas heterogêneas, o que acontece? Eu consigo migrar a instância, o momento que ela precisar de mais hardware, o momento que ela precisar de maior memória, enfim, eu migro ela para o servidor que for necessário. Eu sei que vocês podem estar olhando e dizendo, parece uma situação arcaica, mas acreditem, é uma situação que acontece e é uma situação que muitas vezes, quando o DBA consegue dar uma sugestão como essa, ele tem um diferencial, porque quase ninguém utiliza isso, quase ninguém conhece a fundo essa utilização. E aqui a gente vai ter uma boa base, vai ter uma boa ideia, principalmente de do que pode ser feito e em que momentos que isso vale a pena. Então, como eu sempre falo, conhecimento não ocupa espaço, conhecimento não paga imposto, então vale a pena a gente ter sempre, claro, uma quantidade grande de conhecimento a respeito daquilo que é a ferramenta que a gente trabalha, a ferramenta que a gente utiliza. Continuando ainda, hackear um Node, a minha ideia de muitas vantagens é o seguinte: muito útil também é a utilização em ambientes de pouco recurso, como eu já falei, mas que se queira ter boa disponibilidade. Um exemplo é o caso típico: eu tenho um cluster de 2 nós e eu tenho meu hack OneNode no Node 1. Simplesmente no nó 1, o nó 2 pode ter outras instâncias diferentes aqui, pode ter uma instância A, uma instância B, uma instância C, enfim, ele pode ter mais instâncias diferentes aqui, mas eu tenho o meu hack 01 rodando aqui. Hack N, eu coloquei hack node 1, hack OneNode, N de OneNode 01, ok? Só um nome, né? Na verdade, o nome da instância eu coloquei aqui para ficar mais fácil a simplificação. Continuando ainda nesse exemplo, está no nó 1, porém imagine que eu queira fazer uma atualização do sistema operacional, uma situação que também acontece, além daquela que eu comentei, de você migrar por uma questão de infraestrutura, por uma questão assim de melhora de performance. Pode ser que você tenha a sua instância lá no Node 1, mas você precise fazer uma atualização do sistema operacional onde ele se encontra, e normalmente a atualização do sistema operacional causa downtime, ou seja, causa ter que baixar ambiente para isso. Imaginemos que a gente tem lá um ambiente de produção e eu não consiga fazer isso. Por esse motivo, basta eu migrar a instância de um nó para o outro, joguei a instância do hack do Node 1 para o Node 2, olha lá, meu hack 01 indo para o Node 2, e automaticamente as configurações, as conexões através do meu scan, que a gente já viu lá no começo, vão ser transparentes para as aplicações, transparentes para os usuários. Porém, esse processo que a gente tem aqui, onde envolve essa migração, vai fazer o seguinte: passou para cá e vai deixar o Node 1 livre, como é o caso que a gente vai ver aqui, ele deixou o Node 1 livre para eu poder baixar ele, fazer manutenção, desligar, enfim, sem ocasionar problema nas minhas conexões, sem ocasionar problema nas configurações nas aplicações, melhor, que vão
na minha instância, naquela minha instância específica. Como eu coloquei, nesse exemplo, isso aqui é importante, questão às vezes de provas, o scan do cluster faz com que as aplicações conectem onde estiver o serviço no ar, sendo transparente para aplicações, usuários, onde está realmente alocada a instância. Quando você tem um ambiente hack, seja um Node, seja hack normal, você normalmente configura, eu já comentei isso uma vez, o seu TNS names para buscar do scan, não para buscar pelo servidor específico. Se você coloca pelo servidor específico, ele funciona. Só que num caso como esse, você vai ter problemas. Então é interessante você colocar como host, lá quando você faz o TNS names, coloca como host o nome do scan. Scan 01, scan listener, scan, enfim, o nome da máquina. Lá quando a gente fez a configuração do etc host, vocês lembram que a gente deu um nome específico para o scan. Então é ele que você deve colocar, é através desse IP que ele vai fazer a conexão no TNS Names, correto? Ainda então a gente continuando, a criação do nosso hack Node pode ser feita utilizando o Oracle DBCA. Uma single instance pode ser convertida também para Oracle Hack. E eu posso fazer também o contrário, pegar lá um hack normal e transformar ele em hack Node. Para fazer o registro do database no cluster, eu quero fazer um registro no database específico do hack, que seja um node no cluster. Sempre o gerenciamento, a partir que a gente começa a trabalhar com o hack, o gerenciamento eu devo fazer com srvctl, certo? Então, utilizar o comando srvctl, add database, no caso como está colocado aqui, e a partir daí fazer o meu comando srvctl, é o padrão que a gente vai utilizar sempre, pedindo para adicionar um database. Que tipo de database que é? Isso aqui é parâmetro, tá, gente? É parâmetro fixo, não é nome que eu coloquei, não. Hack on Node é o tipo, é o DB type, é o tipo de banco que eu estou fazendo. Server, eu posso colocar, elencar uma lista de servidores aonde esse database vai estar iniciado. Ou seja, ele pode estar em vários servidores, host 1, host 2, server 1, 2 e 3, e tem uma instância específica. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou adicionando um database dizendo que aqueles servidores podem subir aquela instância e dando nome para a instância. Para se eu precisar fazer uma relocação da instância de um servidor para o outro, que ele possa baixar em um, subir no outro e dessa forma manter aquela transparência toda que eu acabei de comentar. E com isso você fazer realmente o relocate, como a gente fala, que é a migração de uma instância de um servidor, de um server para o outro. Bom, Hacknode, algumas verificações interessantes. Sempre com o comando srvctl, eu posso utilizar o comando status database "-d" ou "-db" e o nome do database. Coloco lá, ele vai me trazer a informação. Isso aqui é uma informação interessante. Hack on Node é o type. Online Relocation Timeout. O que é isso? Quando eu pedir para fazer, quando eu der o comando relocate, com quanto tempo que ele vai fazer essa relocação? Ou seja, é um time que ele vai ter, ele vai guardar esse tempo em minutos para que ele saia de uma instância totalmente, de um servidor totalmente, e suba a instância no outro servidor. O nome da instância, e aqui olha que legal, os servidores candidatos para isso. Imagine que ele estivesse no server 1, estivesse aqui no server 1, e eu vou migrar para o server 2. Com essa configuração. O que ele vai fazer? Ele vai demorar aqui 40 minutos para fazer essa migração, para dar realmente o momento em que ele possa baixar esse cara aqui. É dessa forma como ele vai funcionar, é dessa forma como funciona a nossa migração
do hack. O legal disso tudo, que eu acho, né, um item bem interessante, reside na ideia de a gente falar de migração online. Eu acho que aqui está a palavra-chave que faz com que isso valha muito a pena. Significa que eu vou conseguir migrar, mover de servidor para outro, mover de um servidor para o outro, sem precisar baixar o ambiente. Tudo de forma online, ou seja, tudo de forma transparente e online, para que você possa simplesmente com o comando já ter essa opção feita. O comando que eu utilizo é o comando, a gente já comentou, strvctl, mas eu utilizo o comando relocate database. Então eu vou dar um relocate database -db, o nome do meu DB unique name, para qual node que eu quero e qual o timeout. O -verbose para ele me mostrar e trazer o status no final do comando. Então, eu vou dizer que em 15 minutos ele vai baixar uma instância e vai subir a outra. Ou seja, é interessante a gente saber, questão de prova também, que em um determinado tempo vamos ficar com as duas instâncias, as duas instâncias vão ficar no mesmo, nos dois nodes ao mesmo tempo. Vamos ter um tempo ali em que vão estar a instância nos dois nodes e as conexões vão sendo migradas. Nesse momento ele vai startar a instância hack, eu coloquei aqui hack 2, relocar os serviços e aguardar 15 minutos para o stop da instância 1. A gente pode acompanhar o resultado com o comando strvctl status database -db e o nome do meu DB unique name. Lembrando que esse aqui é o unique name, tá? E quando eu falo hack 1, underline 1, underline 2, eu estou falando do instance name. É diferente. Então, esse aqui é DB unique name. Continuando aqui ainda, eu vou ver que eu posso converter hack on node para hack normal. Gente, isso é uma forma muito simples de converter. Por isso que é legal você ter o hack on node. Você converte para hack normal, né? Hack de múltiplos nodes, converter para hack, passar o node para hack de múltiplos nodes. Mais uma vez o comando strvctl, eu vou utilizar o comando convert database, o db unique name, db type é para qual tipo de banco que vai ser, ó, vai ser um banco tipo hack, -node server 1. Feito isso, esse aqui vai ser um dos servidores e eu vou precisar adicionar as instâncias para os outros servers do cluster. Então, esse comando pode ser dado a partir de qualquer node, a partir de qualquer server do meu cluster. strvctl, add instance, -db, db unique name, o nome da instância, -node, no server 2. HackON3 -node, server 3, server 4, server 5. Então, igual, vou colocar aqui até server N, todos os servers que tiver, eu vou adicionar. Essa é aquela ideia que eu comentei para vocês, de repente você ter um hack OneNode, aí a sua infraestrutura melhora, a sua infraestrutura começa a exigir, né, a empresa cresce, a infraestrutura começa a exigir, e com isso você se vê obrigado a, claro, melhorar a sua infraestrutura e aí sim passa a ser viável, passa a ser plausível você utilizar um hack de múltiplos nodes, um hack, né, onde eu tenho diversos nodes no meu hack ali dentro. Legal? Então, essa é a conversão de hack, passar de one node para hack de múltiplos nodes. Bem legal, bem interessante isso também, e pouca gente sabe fazer, tá? Isso que é legal.
Convertendo ainda, continuando a ideia de converter de hack OneNode para hack normal, aí eu vou reiniciar as instâncias. srvctl start instance -d. Esse aqui é o meu db unique name também, ó, db unique name -instance e o nome da instância. Lembrando que esse aqui é o unique name e esse aqui é instance. Como é ruim escrever com o mouse. Ok? Mas é importante dar para entender. Esse é instance e esse aqui é unique name. Então, esse é o único passo que você precisa fazer essa conversão. Vai ter que, vamos recapitular aqui, que isso é bastante utilizado, converter o database para que ele tenha o tipo agora hack, adicionar as instâncias nos servers e startar as instâncias específicas lá dentro do server. Legal? Então, isso aqui você vai fazer dentro de cada server. Tá? Você vai entrar lá no cada server e esse comando é digitado no server. Esse comando vai ser digitado no server. Porque eu não estou dizendo em qual server que eu quero. Então, eu vou ter que fazer dentro do server onde eu quero subir a instância. Certo? Muito legal essa dica, uma dica muito importante. No dia a dia pode ser bem interessante você demonstrar esse conhecimento. Outra conversão que pode ser feita é converter o single instance para hack OneNode. Essa conversão, a forma melhor dela ser feita é utilizando o DBCA, Database Create Assistant, o mesmo que a gente usa para criar bancos, enfim, se você lembrar, lá desde o Oracle Hack, desde o Oracle Junior Pleno, enfim, quando você utiliza o DBCA para criar um banco, uma das opções que ele te traz lá é fazer a conversão, se eu quero realmente fazer a conversão específica. Algumas coisas devem ser observadas que devem ser observados para que isso saia corretamente. Esses itens que precisam ser observados para que você consiga converter uma single instance para hack OneNode. Partimos do princípio que, muito provavelmente, se você tem uma single instance, ela deve estar em um ambiente de menor performance, né? Vamos dizer assim, se tem uma single instance, ela deve estar em um ambiente mais fraquinha a infraestrutura, provavelmente. Então, para que isso aconteça, a gente tem que ver se a nossa infraestrutura, se o que a gente tem comporta a infraestrutura mínima necessária. Eu diria que na ordem até é isso aqui que a gente deve iniciar, olhando se tem a infraestrutura necessária, que a aplicação que esteja instalada possa ser utilizada no ambiente hack. Isso é muito importante. Vejam as aplicações que rodam no seu banco de dados. Todo mundo sabe que um banco de dados sem aplicação não serve para nada. Um banco de dados ele tem que ter uma aplicação rodando e que essa aplicação vá buscar informação, claro, no banco de dados. E essa aplicação sim tem que ser compatível para trabalhar com Oracle Hack. Se não for, se torna desnecessário, se torna, enfim, não é nem desnecessário, se torna impossível essa conversão, né? E outra coisa muito importante é que eu tenha storage compartilhado. Pode ser AFM, ASM, pode ser outro storage compartilhado, enfim. Mas tenho que ter um storage compartilhado entre todas as máquinas do Node. Essa é a ideia de cluster, né? De eu ter, enfim, esse padrão de storage. Então, para que isso seja possível, essa é a forma que eu vou trabalhar. Convertendo o hack database para hack OneNode. Agora é o caminho inverso. Eu tenho lá um hack no padrão database com vários nós, enfim, e eu quero converter para OneNode.
Eu acho que, na verdade, não tem necessidade de ficar todas aquelas instâncias, eu não tenho performance necessária para isso, eu não preciso daquela alta disponibilidade, enfim, de ter vários nodes. E eu quero fazer de hack database, que é o hack normal que a gente viu, para hack OneNode. Essa conversão deve observar alguns pontos importantes. Bom, se eu tiver setado serviços pelos diversos nós do hack, ou seja, se eu trabalhar com balanceamento, como eu já comentei, a partir de serviços, devo setar esses serviços para que todos eles tenham como instância preferencial aquela que eu desejo manter o OneNode. É claro, imagina lá que eu tenha um hack de 3 nós e que através desses 3 nós eu tenha lá dividido diversos serviços. Mas eu quero colocar só o meu nó 1. Eu quero que a partir de agora eu só nessa máquina 1 que vai ter o meu hack, vai ser convertido para hack OneNode e vai ficar só nessa máquina. Eu vou ter que migrar os serviços para cá, ok? Eu vou ter que fazer essa migração de serviços para que, claro, os serviços tenham como instância preferencial aquela que eu vou manter como OneNode. Se eu vou pegar e vou manter essa instância aqui, essa instância que eu quero, ela vai ser a minha instância preferencial e a partir dela eu vou deixar que os serviços tenham ela como preferencial, para que a hora que eu terminar minha migração, não tenha mais nada nessa, não tenha mais nada nessa, e esteja tudo nesse local específico aqui. Ok? Então, o comando que eu vou fazer isso é mais uma vez srv-ctl convert database-db ou "-d". "-d" funciona também a partir da versão 11.4, se eu não me engano, 11.204, se eu não me engano. E eu tenho db unique name específico, db type, isso aqui é parâmetro importante. Para que type que eu quero mudar? Para hack node. Para qual instância? O nome da instância 1, né? No caso seria aqui, e que tempo que ele vai fazer em minutos. Timeout de 15 minutos. É o timeout que ele vai migrar, trazer tudo para cá, né? E vai pegar e matar nessas instâncias aqui, nesses servidores ali, a minha instância, fazendo ela ser um hack OneNode, trazendo de hack normal, de múltiplos nodes, para um hack OneNode. Esse tipo de estudo, esse tipo de exemplo de treinamento, a gente quase não tem em cursos por aí, tá? É comentado, sim, às vezes até colocado mais teoria, mais aprofundada a teoria, porém, esse exemplo de prática e tal, normalmente, assim, com os comandos, né, que deve ser feito, normalmente isso não acontece. Como vocês devem fazer agora no material de vocês? Qual que é a ideia que vocês devem fazer para exercitar essa mesma situação aqui, para exercitar isso que a gente está comentando? O exercício dessa semana é fazer o seguinte: inicie fazendo snapshot das duas VMs, ok? Do hack 1 e 2, dos dois nodes, né? Hack 01 e hack 2. Muito importante isso, para vocês não perderem nada. Eu sempre comento que é importante fazer o snapshot. No nó1 do hack, utilize o dbca, que a gente instalou na última aula. A gente instalou o software do database. Então, utilize o dbca e crie o hack OneNode com o nome de hack on. Hack on de OneNode. Com o comando relocate, que a gente acabou de ensinar hoje, proceda a migração online para o nó hack 2. Então você vai criar um banco, vamos dizer, vai fazer a criação dizendo que é um hack OneNode que você quer, e com o comando relocate depois você vai proceder a migração para o nó hack 2. Me manda o print do resultado por e-mail e esse é um dos exercícios que conta para a conclusão do curso, tá?
Então, é importante a participação para que se tenha o certificado de conclusão do curso. Esse exercício é um que conta para a conclusão final do curso. Então, me passe o print, não precisa ser nada rebuscado nem nada, só me passa o print dos comandos, CRV, CTL, Status Database, para eu ver que realmente ele estava num, migrou para o outro, tá? Então, esse vai ser a tarefa da semana, ok? Gente, eu acho que é bastante legal. Na próxima aula, a gente vai ver alguns itens de performance, coisa que não é assim muito ensinada, mas é bastante necessária no dia a dia. Então, você trabalhar com performance, você vê como que está a performance do hack. Eu vou passar nessa próxima aula também alguns scripts que eu utilizo, que eu acho interessante, que vão te demonstrar esses itens. São alguns scripts assim, são as novidades do meu canivete suíço, que o pessoal já conhece aí, que eu sempre falo que é o canivete suíço, que é um dos meus arquivos, onde eu tenho os meus scripts de utilização, enfim, de dia a dia. Tem um que tem algumas dicas interessantes para trabalhar especificamente com Oracle Hack, certo? Então, é aquilo que você guarda num TXT mesmo, que você consegue fazer um copiar, colar e executar rapidão na hora que você precisar. Vamos iniciar então alguns itens de performance na aula que vem. Eu espero que todos me passem. Quem puder, eu sei que às vezes é difícil, às vezes a correria do dia a dia não permite, mas quem puder, né, não vou dizer que todos, mas quem puder que me passe o print desse exercício pronto, para eu ter a certeza de que você realmente conseguiu fazer e que não teve dúvida. Caso tenha alguma dúvida, é claro, pergunte no nosso grupo, que com certeza vai ter alguém que já fez, vai ter alguém que conhece, eu mesmo te ajudo, e a gente consegue chegar a um denominador comum, a gente consegue fazer essa informação. Valeu? Gente, aquele abraço e até a nossa próxima aula.